Oi pessoal, tudo bem? Vamos resolver alguns exercícios dessa primeira parte de termodinâmica. O primeiro é bem simples, tem bem cara de ensino médio, que consiste em dois cubos de gelo que são colocados numa porção de água, onde o gelo está a menos 15 graus Celsius e a água a 25 graus Celsius. A pergunta é qual é a temperatura final de equilíbrio. E no item B, ao invés de dois cubos, a gente vai usar um cubo só. Bom, como é que a gente faz isso? A gente vai calcular o quanto de energia é necessário para aquecer o gelo, depois derreter o gelo. Vamos comparar com a energia cedida pela porção de água até chegarmos à temperatura de fusão. Se a energia liberada pela água, quando resfriamos ela, for maior do que a energia absorvida pelo gelo, então a temperatura de equilíbrio vai estar acima da temperatura de fusão. Bom, vamos ver. Para aquecer o gelo, a gente precisa da massa, então são 2 vezes os 50 gramas, o calor específico, que aqui já é escrito em caloria por grama Celsius, e a variação de temperatura, que seria de menos 15 até zero. Aqui eu posso usar em Celsius, porque eu estou trabalhando com variação de temperatura, e sabemos que ΔT em Celsius é igual a ΔT em Kelvin. Então aqui temos 750 calorias para aquecer o gelo. Para derreter os 2 cubos de gelo, precisamos de 8.000 calorias, uma ordem de grandeza a mais do que para esquentar o gelo. Transformação de fase geralmente necessita de mais energia. Quando a gente soma essas duas quantias, a gente tem a energia necessária para aquecer os 2 blocos de gelo e derreter esses 2 blocos de gelo. A energia agora para resfriar a água de 25 graus Celsius, que é a temperatura inicial, para zero, é de 5.000 calorias, que é menor do que a energia necessária para aquecer e derreter os 2 blocos de gelo. Então, com isso, a gente pode dizer que a temperatura de equilíbrio não estará acima de zero. Ou seja, essas 5.000 calorias serão usadas para aquecer o gelo, porque o estado inicial é ele muito frio. A diferença de energia vai ser usada para derreter uma parte desse gelo. Vamos ver então quanto de gelo a gente derrete. Então, lembrando que a temperatura final de equilíbrio do processo é em 0 graus Celsius. E que a energia que sobra entre aquecer o gelo e resfriar a água é de 4.250 calorias. Então, o que eu faço é colocar 4.250 aqui no calor de transformação. A massa a gente não sabe e o calor latente de fusão do gelo a gente conhece. Então, a gente tem que a massa derretida por essa energia que sobra, entre aspas, é um pouco maior do que a massa de um cubo. Ou seja, colocar os 2 cubos nessa porção de água faz com que a massa de um dos cubos derreta e ainda sobre praticamente a massa de um cubo inteiro. O detalhe é que se os 2 blocos de gelo forem colocados juntos nessa porção de água, não é que um bloco vai derreter e o outro vai ficar quase inteiro, mas a porção derretida de cubo de gelo vai ser um pouco maior do que a massa de um dos cubos. E se for colocado apenas um cubo? Bom, para aquecer um cubo de gelo, a gente precisa da metade da energia gasta para aquecer os 2 cubos, então 375 é metade de 750, e para derreter um cubo de gelo, a gente precisa da metade da energia para derreter os 2 cubos de gelo, 4.000. Quando a gente soma essas duas energias, a gente tem um valor que é menor do que o valor para resfriar a porção de água. Isso quer dizer que a temperatura final de equilíbrio vai ser maior do que a temperatura de 0 graus Celsius. Como é que a gente faz isso? A gente pega o balanço de energia, 5.000 menos 4.375, dá 625, e fazemos um processo inverso, que é pegar uma porção total de água derretida a 0 graus Celsius e ver o quanto essa porção inteira é aquecida com essa energia. Substituindo os valores, nós temos que a temperatura final é de 2,5 graus Celsius. Ou seja, não é que a água inteira vá a zero e depois aqueça, mas o processo matemático que a gente faz é mais simples a gente imaginar que é isso que está acontecendo. Esse aqui é um exercício de dilatação. Nós temos um anel de cobre de 20 gramas a 0 graus Celsius com um determinado diâmetro interno, que é esse valor aqui. E uma esfera de alumínio a 100 graus Celsius é colocada sobre ele. A essa temperatura ela tem um diâmetro um pouco maior do que o diâmetro interno do anel. Conforme o tempo passar, eles vão entrar em equilíbrio térmico, a esfera de alumínio vai ceder energia para o anel de cobre, haverá uma redução de tamanho da esfera de alumínio por conta da redução da sua temperatura, assim como haverá uma dilatação no anel de cobre, aumentando seu diâmetro, de tal forma que no equilíbrio o encaixe entre os dois será perfeito, ou seja, o diâmetro Dzinho será igual ao diâmetro Dzão. A pergunta é sobre a massa da esfera. Para fazer esse problema, a gente precisa dos dados do anel de cobre e dos dados da esfera de alumínio. Então temos a massa, o coeficiente de dilatação linear do cobre, o diâmetro do furo, o calor específico do cobre, temperatura inicial.
para a esfera de alumínio, que a gente não tem é a massa. Bom, como vai haver troca de calor, o calor cedido pela esfera de alumínio será absorvido pelo anel de cobre. Então temos massa, calor específico de variação de temperatura para ambos os materiais. Aqui já está invertido do que é a temperatura final inicial, porque a gente já sabe qual é o sinal, você já sabe quem está absorvendo, quem está liberando energia. Então a gente consegue, a partir disso, tirar uma expressão da massa da esfera de alumínio em termos da temperatura final. Agora, para determinar qual é a temperatura final, nós vamos ver como esses materiais se dilatam. Aqui a gente vai usar uma dilatação superficial, porque a gente espera que o diâmetro do furo do cobre seja igual ao diâmetro da seção ou corte da esfera de alumínio, ou seja, em algum momento a área final dos dois deve ser igual. Então aqui reescrevendo, a área final fica dessa forma, para cada um dos materiais, essas áreas têm que ser iguais. Lembrando que a área, em termos dos diâmetros, pode ser escrita dessa maneira. Então nós temos a área do furo do anel de cobre, a área da esfera de alumínio, o coeficiente de dilatação superficial, que é 2 vezes o linear, a mesma coisa aqui, e as variações de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. A gente pode reescrever isso dessa maneira, e agora, isolando o TF, a gente tem essa relação que dá aproximadamente 50,43 graus Celsius. Com esse valor de temperatura final, a gente vem aqui em cima e calcula a massa, que dá algo em torno de 8,73 gramas. Os problemas que vocês vão ter acesso ao Halliday não terão um grau de dificuldade muito maior do que esse aqui, que é bem parecido com os problemas que vocês estão acostumados a resolver no ensino médio. Esse aqui é um probleminha para a gente ir se acostumando a lidar com a primeira lei da termodinâmica, que está aqui embaixo, que é uma lei de balanço de energia. Lembrando que o calor transferido pelo ou para o sistema pode ser dividido entre o trabalho que é realizado pelo ou para o sistema e uma variação de energia interna, que depende somente da temperatura. Então, vamos lá. Nós temos um diagrama PV, 3 estados, 3 processos diferentes. O processo que leva o sistema do estado A para o estado B é um processo isobárico. O processo que leva do estado B ao estado C é um processo isocórico. E há ainda esse processo de C para A que fecha o ciclo. Então, o processo de A para B é um processo que tem uma variação de energia interna positiva. Além disso, a gente sabe, pelo diagrama, que o volume final é maior que o volume inicial. Isso quer dizer que o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo e a variação de energia interna também é positiva, isso quer dizer que a energia transferida também tem que ser positiva. O processo de B para C é um processo isocórico. Isso quer dizer que não há variação de volume, não há trabalho realizado. Se a gente sabe que não há trabalho realizado e a energia transferida para o sistema é positiva, então a variação de energia interna também tem que ser positiva. Por fim, o trabalho desse processo de C para A é um trabalho negativo, porque o volume final é menor do que o volume inicial. Além disso, como esse processo fecha o ciclo, e a gente sabe que a variação de energia interna só depende dos estados final e inicial, então a variação de energia interna, somando os processos de A para B, B para C e C para A, tem que ser nulo, porque a gente sai de um estado e volta nesse mesmo estado. Então, se a variação de energia interna é positiva no primeiro processo, positiva no segundo processo, ela deve ser agora negativa para que essa soma seja nula. E se o trabalho é negativo e a variação de energia interna também é negativa, então a energia transferida nesse processo também deve ser negativa. E o último item está perguntando qual é o trabalho realizado nesse processo. O trabalho, na verdade, vai ser a área delimitada por esse triângulo retângulo. E como o sentido de rotação do ciclo é anti-horário, o trabalho é negativo. Também dá para ver isso se a gente pensar que o trabalho do ciclo é a soma do trabalho de cada um dos processos. Então, esse trabalho aqui de C para A é a área sobre esse trapézio. E é um trabalho negativo porque o volume final é menor do que o volume inicial. E o trabalho de A para B é um trabalho que é positivo, mas ele é menor porque a área é menor. Então, é de esperar que quando a gente some as duas áreas, sendo uma negativa outra positiva, e a negativa em módulo ser maior, então o trabalho vai ser negativo. Então, aqui essa área é a base vezes a altura sobre 2, com o sinal negativo, que dá menos 20 joules. Continuando aqui, nós temos um diagrama PV, no estado inicial e estado final, e alguns caminhos entre um e outro. Temos o caminho IAF, que passa pelo estado A, e um caminho IBF, que passa pelo estado B. Além desse caminho, de volta de F para I, dado por essa curva. Conforme a gente viu em aula, a variação de energia interna não depende do caminho, depende somente dos estados inicial e final. Ou seja, se a gente usar
a primeira lei da termodinâmica, a gente consegue determinar algumas características deste sistema e deste processo. Lembrando sempre que a variação de energia interna independe do caminho. E aqui eu estou fazendo o caminho IF, que é o contrário do que essa seta está indicando. Então, no caminho I, A e F, a gente sabe que há uma transferência de energia de 50 calorias, um trabalho realizado de 20 calorias. Com isso, a gente pode calcular qual é a variação de energia interna, usando a primeira lei da termodinâmica. Então, tem esse valor aqui que a gente vai usar ao longo do problema. O caminho IBF, a gente sabe o quanto tem de transferência de energia, que é 36 calorias. A gente sabe quanto vale a variação de energia interna, que é a mesma de I para F passando por A, então a gente consegue calcular o trabalho de IBF. Só para a gente ter noção, o trabalho entre I e F passando por A é a área sobre esse retângulo aqui. E o trabalho de I para F passando por B é a área desse retângulo menor aqui. Então, a gente esperar que realmente o valor fosse menor do que as 50 calorias. No item B, ele fala que o trabalho por essa trajetória curva entre F e I é de menos 13 calorias. Ele quer saber quanto vale o calor transferido nessa trajetória. Se a gente sabe quanto vale o trabalho, a variação de energia interna é a mesma, então a gente sabe que é menos 43 calorias. No item C, ele dá qual é o valor da energia interna no estado I. Então, para calcular o estado F, é usar a variação e esse valor de energia inicial. Então, se a gente sabe o valor da energia interna em I, em F e agora em B, que é dado aqui nesse item, a gente consegue calcular a transferência de calor e o trabalho. Entre B e F, a gente não tem trabalho porque o processo é isocórico. Então, a transferência de calor é igual à variação de energia interna, que a gente já sabia que o final é 40 e essa intermediária é 22 calorias que ele acabou de dar, a 18. E de I para B, o calor transferido é a soma dos dois calores transferidos. Se a gente já sabia quanto era o total e acabamos de determinar nesse trecho final, a gente consegue calcular o IB apenas substituindo os valores. Então repare que o objetivo desse exercício é apenas treinar o uso e os conceitos da primeira lei da termodinâmica. Aqui temos um problema de condutividade em que há 3 camadas de materiais diferentes, ou seja, tem condutividades diferentes e espessuras diferentes. O regime já é estacionário, ou seja, que o fluxo de calor é o mesmo para cada uma das camadas. O problema aqui, ele não dá a espessura da camada, não dá também as condutividades, mas dá uma relação entre elas e dá apenas a temperatura das fontes. O item L quer saber qual é a diferença de temperatura da camada 2, ou seja, a diferença de temperatura entre essa interface e essa interface. Para resolver, a gente precisa lembrar exatamente aquilo que eu acabei de falar, que o fluxo de calor, através dessas 3 camadas, é igual ao fluxo de calor em cada uma das camadas. Então, esse H é energia por tempo, é proporcional à área, né, de contato dessas camadas, a variação de temperatura e a essa relação das espessuras das camadas com a condutividade, que a gente chama de resistência térmica. Então, aqui, quando eu igualo o fluxo de calor total com o fluxo de calor da camada 2, a gente pode cortar as áreas e escrever os L's e os K's conforme o enunciado já indica. Então, aqui tem L1 sobre K1, L2 sobre K2 e L3 sobre K3. L2 sobre K2 é 7 sobre 9, L1 sobre K1. L3 sobre K3 é 35 por 80, L1 sobre K1. Aqui, da mesma forma, L2 sobre K2 é 7 sobre 9, L1 sobre K1. Então, desse lado, L1 sobre K1 fica em evidência, que é cortado com L1 sobre L1 desse lado de cá. Então, eu não preciso saber nem a área e nem quanto vale a condutividade e a espessura da camada 1. Basta a gente saber quanto vale a relação entre elas. Dessa expressão, a gente chega a um ΔT de 15,8 graus Celsius. Agora o sistema propõe que a gente mude o valor de K2 para 1,1 K1. Ou seja, se antes a gente tinha o K1 como o mais condutor, porque ele tinha um valor maior do que os outros, agora ele está propondo que o K2 seja maior do que o K1. Ele está aumentando a condutividade térmica tanto de K2 quanto do próprio sistema. Então, quando a gente refaz a conta, repare que aqui agora vai entrar o 7 sobre 11 aqui, não 7 sobre 9, 7 sobre 11. A gente faz a continha e dá mais ou menos 13,8, que é uma diferença de temperatura menor do que os 15,8. Agora vamos entender isso aí. Isso aqui, por vezes, é chamado de resistência térmica. Então, imaginem, se eu estou agora aumentando a condução
de uma das camadas, isso quer dizer que eu estou aumentando a condução total. Então, se a condução aumentou, aumenta o fluxo de calor e reduz a diferença de temperatura, pelo menos aqui nessa camada. Reparem, pessoal, que essa fração do lado esquerdo ela aumentou, porque o denominador diminuiu. A fração do lado direito ela também vai sofrer alteração, porque teve uma alteração por conta da relação L2 sobre K2, então o ΔT também tem que diminuir. Se L2 sobre K2 diminuiu, ΔT2 também tem que diminuir. Tudo para compensar um lado com o outro. Então, há um aumento da condução térmica total, mas ao mesmo tempo há uma diminuição da diferença de temperatura ΔT2. Então, se a gente olha somente para essa expressão e a gente tem um denominador que agora é menor, porque 7 sobre 11 é menor do que 7 sobre 9, então essa fração aqui leva a um número maior, o que nos faz afirmar que a condução de energia é maior, apesar das temperaturas nos extremos se manterem constantes. Agora eu vou extrapolar a coisa mais ainda. Vamos reescrever essa expressão, o ΔT2, em termos de um R2, onde esse R2 é a relação entre L2 sobre K2. Se o K2 vai a infinito, ou seja, se esse material dessa camada é um condutor perfeito, um supercondutor, quer dizer que a resistência térmica vai a zero. Ou seja, o meu ΔT2 vai a zero. É como se eu estivesse desaparecendo com essa camada. E se a gente fizer uma analogia com um circuito elétrico, vamos imaginar um resistor que tem uma resistência nula. Se ele tem uma resistência nula, a passagem de corrente por ele é máxima. E a diferença de potencial entre os terminais vai ser nula, assim como o ΔT dessa camada. Bom, é isso. Espero que tenha gostado.